Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Eu começo esse vídeo com a mensagem deste lindo louvor, que foi inspirado pelo Espírito Santo e que nos ensina que toda e qualquer situação devemos apresentar ao nosso soberano Deus em oração. Pois é por meio da oração e confessando a palavra de Deus é que recebemos a vitória, a resposta, a direção e a inspiração. É por meio da oração que somos libertos dos maus sentimentos, dos maus pensamentos e das dores. A oração liberta, renova, transforma e transborda a presença de Deus. Há vários tipos de oração: de gratidão, de confissão, de cura, de libertação, de intercessão, de apresentação, de súplica, de adoração e de clamor. Há muitos versículos que falam sobre a oração, mas eu quero iniciar citando este que está em Mateus 7, de 7 a 8, que diz: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Também em Mateus 21, 22, que diz: E tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tem oração que a resposta é imediata. Tem oração que a resposta é: continue orando. Tem oração que a resposta é sim, e tem oração que a resposta é não. Algumas pessoas podem estar questionando o seguinte: mas Andréia, eu tenho pedido tanto algo a Deus, mas Ele não me deu. Ou eu pedi uma coisa e Ele me entregou diferente do que eu pedi. Há vários motivos por que uma oração não pode ser atendida. Veja um dos motivos que está citado em Tiago 4,3, que diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para usufruírem os vossos deleites. Traduzindo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é porque não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Se estás nessa fase, chegou a hora de parar e refletir porque ainda não recebestes o que tens pedido. Certamente não é porque o Pai Eterno não quer te dar. Talvez não estejas preparado em maturidade mental e espiritual para receber. Ou porque o que pedes poderá te fazer infeliz. Pois Deus é quem sabe todas as coisas. Por isso, devemos apresentar a Ele o nosso desejo e saber que só receberemos se estiver alinhado com a vontade dEle, pois a bênção do Senhor é que nos enriquece e Ele não acrescenta dores. Outro versículo interessante está em Mateus 7, de 9 a 11, que diz: Quem de vós dá a um filho uma pedra quando ele lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. É preciso ter muito cuidado para pedir, até para as situações mais simples do dia a dia, como por exemplo: Senhor, me dá paciência. Então Deus vai permitir várias situações que irão te exigir paciência. Se pedires sabedoria sem um objetivo, Ele vai permitir situações complicadas para te resolver. Se pedires me ajuda a perdoar, Ele vai permitir que sejas decepcionado para te exercer o perdão. Quando nós pedimos algo de mudança e atitude em nós, situações irão acontecer como oportunidade de praticar o que foi pedido e para que vejamos que aquilo que pedimos nos foi concedido. A forma como devemos pedir é para cada situação que tenha acontecido ou que queremos que aconteça. Por exemplo, Senhor Deus, abre meu entendimento e minha visão para que eu veja com os olhos espirituais e haja com os frutos do Espírito Santo diante das situações adversas. Me ajude a perdoar quem me ofendeu. Me fala como devo resolver tal situação. Perceberam a diferença no pedido?
Estes textos me fizeram lembrar de um testemunho de experiência que ouvi e que nunca mais esqueci. Um homem recebeu a notícia de que seria demitido. Então ele foi para o culto de consagração e pediu a Deus que ele queria um emprego em tal empresa, com salário no valor X. Ele deu todos os detalhes. E a resposta de Deus foi através de uma senhora. A respeito do pedido dele, foi a seguinte resposta de Deus: esse emprego que estás me pedindo não vou te dar agora. Vou abrir outra porta que vai te suprir no momento. E depois eu vou abrir a porta que tanto me pede. Então ele saiu do culto aborrecido, questionando a Deus, e foi pegar um ônibus para ir para casa. Quando ele estava dentro do ônibus, subiu um pai com uma criança de aproximadamente 3 anos. Quando o ônibus parou em um semáforo, os vendedores ambulantes ofereceram água, Coca-Cola, salgados, e a criança começou a pedir para o pai: pai, compra uma Coca-Cola? O pai disse não. E a criança: pai, compra uma Coca-Cola? E começou a chorar, insistiu, e o pai disse: quando a gente descer, o pai compra. Se eu te der agora, você vai derramar. E a criança insistindo: compra, pai, eu quero, pai, e começou a chorar alto. Depois de muita insistência e pelo pai ter visto que estava incomodando as pessoas ao redor, ele comprou. Mas ele disse à criança: eu vou comprar, mas só vamos abrir depois que nós descermos. Então ele falou: pai, não quero abrir, eu quero tomar Coca-Cola. Pai, abre a Coca-Cola. E ele insistiu novamente, chorou novamente, e o pai, muito aborrecido, falou: tá bom. E estendeu a Coca-Cola para a criança. Recebeu com alegria, parou de chorar e sorriu ao receber a Coca-Cola. Não demorou muito, o ônibus que eles estavam fez uma manobra brusca e a Coca-Cola voou, sujando a criança, o pai e as pessoas que estavam ao redor. Então o pai disse: tá vendo? Por isso que eu não queria te dar. Até molhou as pessoas, o pai muito irritado. Então o Espírito Santo começou a falar com aquele homem que tinha saído da igreja chateado, porque recebeu uma resposta diferente. O Espírito Santo disse a ele: tá vendo? Estás agindo como essa criança. Ainda não estás preparado para receber a bênção que pediste. Não é o momento certo. Podemos aprender com este exemplo de que temos que pedir, mas também temos que saber pedir e ter a maturidade para receber a resposta de Deus e entender que Ele nos dá sempre as melhores e excelentes promessas de acordo com a nossa obediência e maturidade. É preciso entender e aceitar o sim e o não de Deus e praticar o seguinte versículo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. A oração a Deus muda a história, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, tanto para a nossa vida quanto para a vida de outras pessoas. A oração com ação de fé muda sentenças e muda destinos. Quero lembrar algumas histórias na Bíblia de pessoas que oraram e tiveram experiências que muito nos inspiram. Isaac orou e colheu 100 vezes mais em tempo de crise. Jacó orou e prosperou na casa de Labão. Moisés orou e Deus não destruiu o povo de Israel. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Eliseu orou e o menino reviveu. Josafá orou e Israel venceu. Daniel orou e Deus revelou o sonho. Ana orou e Deus enviou Samuel. Esdras orou e Deus lhe deu um caminho direito. Jeremias orou e Deus deu graça para suportar os opositores. Ezequiel, Abacuque e Isaías oraram e tiveram visões extraordinárias do céu. Jesus orou em todo o tempo e em todas as situações. Orou para iniciar seu ministério, orou pelos doentes no corpo, na alma e no espírito, orou quando sentiu angústia, quando foi perseguido, orou por gratidão, orou por provisão e orou quando estava na cruz. Yeshua é o nosso maior exemplo, pois orou em todo o tempo e nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E por isso nós temos que lembrar sempre desse versículo: orai sem cessar. Eu sou Andréa Pereira, da Assembleia de Deus Gerando em Vida do Galeão.